No dia 24 de junho de 1964, um menino franzino de 14 anos adentrou o estúdio da TV Tupi para um teste. Aquele menino leu o texto mais alto que pôde, e o diretor pediu que ele voltasse no outro dia. Ele não sabia, mas aquele era o começo de uma das histórias mais vitoriosas da televisão brasileira. Antônio de Carvalho Barbosa, ou simplesmente Tony Ramos, nasceu em 25 de agosto de 1948, em Arapongas, no Paraná. O pai de Tony, Paulo, era comerciante, e sua mãe, Maria Antônia, começou a estudar para ser professora, depois que ele nasceu. Sua família se mudou para São Paulo quando ele tinha menos de 1 ano de idade, e o casamento de seus pais não ia bem. Quando Tony tinha 6 anos, seus pais se separaram, e seu pai se tornou uma figura distante. Tony foi criado por sua mãe, sua avó e seus tios maternos e ao longo da vida, sentiu muito a ausência do pai. De classe média, ele vivia uma vida modesta, sem luxos, mas sem grandes privações. Quando ele fez 14 anos, sua mãe se casou novamente, e teve sua irmã, Frances. Seu padrasto foi uma pessoa muito importante em sua vida, e ele o chamava de pai. Na mesma época, Tony começou a fazer teatro amador, e um dia, ele se inscreveu no programa Novos em Foco, na TV Tupi, que revelava novos talentos. Com uma ótima leitura, ele impressionou o diretor do programa, que o apresentou a Cassiano Gabus Mendes, que precisava de um ator para a novela A Outra. Depois de alguns testes, ele foi aprovado para estrear na TV e então passou a usar o nome artístico, Tony Ramos, que o tornaria famoso no Brasil todo. Enquanto ainda estava em dúvida se seguia ou não a vida artística, ele conheceu Lidiane. Os dois se conheceram na escola, ele tinha 19 anos e Lidiane tinha 16. Os dois ficaram noivos, e 2 anos depois, o casamento quase não aconteceu. Isso porque o autor da novela Nino Italianinho marcou as gravações para o mesmo dia do casamento. O detalhe é que o autor, Geraldo Vietri, era padrinho do casal. Apesar da correria, o casamento não só aconteceu, como é um dos mais longevos da TV brasileira. Tony e Lidiane tiveram 2 filhos, Rodrigo e Andréia. E estão juntos há mais de 50 anos. Nos anos 70, Tony esteve em novelas da TV Tupi como Ídolo de Pano e A Viagem. E em 1977, ele estreou na TV Globo, em Espelho Mágico. Apesar de não ter o estereótipo de galã, ele se tornou o namoradinho do Brasil, e fez história, ao fazer a primeira cena de nu masculino na televisão, na novela Um Astro. E não tem dinheiro no mundo que possa comprá-los, pai. Durante as gravações de Pai Herói, em 1979, Tony perdeu seu pai biológico e seu padrasto, em uma triste coincidência, comprovando como às vezes, a vida pode imitar a arte. Em 1981, ele foi aclamado pelo público e pela crítica ao interpretar os gêmeos Quinzinho e João Vitor, em Baila Comigo. A partir daí, Tony se tornou presença constante na televisão, fazendo quase uma novela por ano. Elas por Elas, Sol de Verão, Champanhe, Livre para Voar, Selva de Pedra, Bebê a Bordo, Sassaricando, Rainha da Sucata, Felicidade. A Próxima Vítima, Anjo de Mim e Laços de Família. Entre mocinhos e vilões, tipos regionais e internacionais, personagens sérios e engraçados, Tony Ramos se consagrou como um dos maiores artistas do país. Ontem eu estive por aqui e fiquei sabendo do acontecido, sabe? Chegou a ser divulgado que seu trabalho na TV lhe renderia em torno de R$250 mil mensais quando ele está atuando. Sem manchas em sua biografia, Tony Ramos se manteve longe de polêmicas e escândalos todos esses anos. Sem redes sociais, ele evita ao máximo a exposição de sua família. Seus filhos seguiram carreiras bem diferentes da do pai, Rodrigo é médico e Andréia é advogada. Aos 74 anos, Tony Ramos recentemente apareceu caracterizado como o personagem Antônio La Selva, um fazendeiro crítico e autoritário que estará na nova novela da Globo, Terra e Paixão. Apesar de ser um dos raros atores que ainda mantém contrato de exclusividade com a Globo, segundo algumas informações que foram publicadas recentemente, Tony Ramos não deve ter o contrato renovado depois do fim da novela.